Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Está alegre por estar aqui hoje, que eu estou muito alegre, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Oséias 2, que como a maioria aqui já sabe, a Joane deu um desafio aí pra gente, de ler os profetas menores. E essa palavra ela tá falando comigo já tem alguns dias. E aí eu recebi recentemente uma mensagem da pastora: ei, vai te preparando aí que eu tô sentindo que tu vai pregar. Meu Deus do céu, eu mandei uma figurinha pra ela de uma mulher que fica assim, passando mal do coração. E a sensação que eu tive foi essa, bem ali. Eu acho que eu morri e voltei de novo. Mas Deus tem falado muito forte comigo, irmão, sabe? E eu não poderia subir aqui neste altar e não deixar de testemunhar quão Deus tem falado conosco, quão o Senhor tem nos animado, nos alegrado, nos movido, nos incentivado, né? E eu tenho muita dificuldade de conseguir perceber o crescimento em mim. E eu acho que de 7 anos pra cá, eu acho que foi um período que Deus conseguiu me fazer ver que eu cresci. E eu queria realmente louvar a Deus por este momento, por estarmos aqui. Louvar a Deus pela tua vida. A senhora venceu, irmã Jesus. A senhora está aqui conosco. Amém? Glória a Deus. É assim que a gente faz, a gente vai rompendo. A gente não disse que a senhora vinha? Está aqui. Milagre de Deus, Deus faz assim. Amém? E importa que a gente esteja assim, irmãos. Irmãos, alegres no Senhor. E eu queria falar um pouco com vocês a respeito de um assunto que é tratado em Oséias, que é um profeta que vai trazer muita pancada para Israel. E Israel é um povo tinhoso, que não queria ouvir Deus. E aí Deus inicia o capítulo 2, metendo a chibata e dizendo: Israel, tu não te conserta, Israel não sei o quê, Israel, tu não volta, Israel, tu não faz isso, Israel, tu não me quer, tu não me conhece, tu me chama como Deus, mas eu não sou teu Deus. E aí no finalzinho do capítulo, ali no meio do capítulo em diante, Deus dá um show para Israel de misericórdia, de amor, de renovo, de tudo. E é isso que eu tenho sentido Deus fazer na minha vida. E eu profetizo que Ele fará na tua vida também. Amém? Nós vivemos as misericórdias do Senhor. Você crê nisso? Nós vivemos as misericórdias do Senhor. Então vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Você encontrou? Vamos ler? Amém. Vambora, mulher. Não quero ver negócio desanimado, não. Passou a semana todinha dizendo: é fogo santo, chegou o dia. Amém? Vamos lá. Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor para a porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela a aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Amém? Só até aí, irmãos. O resto do capítulo ele é todo lindo, mas esse conjunto de versículos falou muito comigo essa semana, esses dias. Eu estava com essa palavra e outra, e quando foi essa semana, quinta-feira, hoje é sábado, né? Antes de ontem, eu vim limpar a igreja, até compartilhei isso com a Joane. E aí eu vim limpar a igreja e botei aqui o celular para ouvir os louvores.
E aí tocou uma música que me fez lembrar desse versículo e eu caí em choro, bem aqui no meio. Tava eu sozinha aqui, eu e Deus. E eu comecei a chorar mesmo. E eu, meu Deus do céu, que é isso, Senhor? E o Senhor falou muito forte comigo. Todos nós aqui, ao longo da nossa caminhada, nós vamos passar por desertos, né? A pastora, no dia que a Maiane sentou ali, ela estava falando sobre isso. Que nós, muitas mulheres aqui, que ela conseguia observar, eram mulheres que já tinham sofrido, que já tinham tido experiências na vida, que eram experimentadas na vida. E que traziam consigo muitas coisas para romper. E que isso trazia elas para mais perto de Deus. E que nós precisávamos usar isso ao nosso favor. E eu, obviamente, algumas pessoas já conhecem a minha história. Eu automaticamente captei a mensagem que o Senhor estava usando ali, minha pastora, para dizer que os desertos que eu passei na vida, eles não foram em vãos. Os desertos que eu passei na vida me tornam a mulher que eu estou me tornando hoje. Então, os desertos que você passou na sua vida não foram em vão. Os desertos que você passou na sua vida é para que torne a qualidade de servo e de serva que você está se tornando hoje. Muitas vezes nós nos apegamos às dores, nós nos apegamos aos sofrimentos. O deserto, ele nos remete a tristezas, a angústias, a dores. Quando a gente fala de deserto, ninguém quer ir para o deserto. Quem que quer ir para o deserto por livre e espontânea vontade? Ninguém quer ir. Deserto é lugar árido, lugar seco, lugar que remete morte, lugar que remete tristeza, lugar que remete, sabe, angústia, solidão, solitude, lugar que remete tudo de ruim. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro versículo que a gente leu é: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. O Senhor nos leva para o deserto não para simplesmente irmos, mas é o que a continuação do versículo diz: e lhes falarei ao coração. Ele nos leva para o deserto para que Ele possa falar aos nossos corações, para que Ele possa transformar os nossos corações, para que Ele possa encontrar sensibilidade em nós, para que Ele possa nos amoldar nesse deserto, transformar as nossas lutas não em lembranças de morte, não em lembranças de derrotas, mas em lembranças de: olha de onde eu te tirei, olha do que eu estou te fazendo, olha o que eu fiz contigo, olha no que eu estou te transformando. Nossos desertos não é para que a gente fique: oh meu Deus, eu estou presa ali, como eu cheguei aqui. Os meus desertos eram motivos para eu andar presa, para eu andar presa nas minhas mágoas, nas minhas, sabe, nos meus sentimentos, nas minhas angústias. Passar pelo deserto não é fácil, mas quando o Senhor nos leva para o deserto, Ele não quer outra coisa senão atrair-nos para mais perto dEle. É isso que Ele quer conosco, é atrair-nos para mais perto dEle. Ele não quer que nós nos afastemos, mas a maioria das vezes a tendência que a gente tem, entrou no deserto, e se afastar de Deus. Só que não é isso. O objetivo não é esse. Está aqui. Eu acabei de falar, o início do capítulo 2 é Deus dando uma surra em Israel, dizendo que Israel não conhecia Deus. E olha que Israel viveu tantos milagres de Deus. Viu o mar partir no meio, atravessar o mar, viu o maná descer do céu. Foram tantas coisas, tantas conquistas. E mesmo assim está aqui Deus dizendo: vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. E aí Deus diz: não tem jeito. Para que vocês me conheçam, eu vou atrair vocês para o deserto. Falar de deserto não é fácil. Não é fácil. Eu tenho umas semanas e eu estava refletindo nessa palavra. E o Senhor me levou a lembrar da quantidade de desertos que Ele me fez passar. E lembrar desses desertos com a visão de Deus, com a leitura de Deus, com a sabedoria do Senhor.
é completamente diferente da gente ver as coisas que se passaram num dia, num dia que a gente tá ruim, a gente fica, fiz isso, não fiz isso, e eu só passei por isso, e fica atribulado, e aquilo que tu lembra é só para te dar raiva. O Senhor me fez lembrar para me quebrantar e me levar para Ele. E eu comecei a lembrar da minha infância. Falar da minha infância é muito difícil. Então eu comecei a lembrar da minha infância. Comecei a lembrar de tudo que eu passei com os meus pais, de tudo que eu passei, tudo que eu tive que enfrentar na vida. E depois veio o casamento e tudo que aconteceu, principalmente no início do meu casamento. Tantas palavras que eu ouvi ao longo da minha vida. E eu comecei a ficar, meu Deus do céu. E essa palavra falando comigo. Os desertos. E eu fiquei, lembrando disso tudo, o acúmulo disso tudo. Eu falei, meu Deus, será que minha vida é um sofrimento? Não vai ter fim nunca, meu Pai do céu. Irmãos? E eu lembrei da quantidade de vezes que eu fiquei presa naquelas palavras que os meus pais me diziam. Não, hoje em dia, meu relacionamento com meus pais é maravilhoso. Mas no tempo que eu morava com eles, meu Deus do céu, era um inferno. E hoje em dia eu trato os meus pais, amo os meus pais. Eu consigo dizer eu te amo pro meu pai e pra minha mãe com sinceridade, não é, aquela coisa, não. Eu amo os meus pais. E ver que foi Deus que sarou isso em mim. E ver que foi Deus que fez isso em mim. E que no tempo que eu passei aquilo tudo, eu não tinha o Senhor. Mas lembrar que foi quando eu vim para os pés dele que ele me fez entender tudo que eu passei era necessário para que eu enfrentasse o que eu enfrento hoje. E aí Deus começou a trazer dentro de mim. E eu comecei a me quebrantar. E eu comecei a falar, Deus, como assim? E eu comecei a me quebrantar. E eu fui entendendo. É que tudo que nós passamos na nossa vida não é por acaso. Inclusive os desertos que eu tive que passar antes de vir para Cristo não foram por acaso. Deus não me colocou na família que me colocou por acaso. Eu não caí nesse mundo de paraquedas. Eu caí nesse mundo com um propósito. Embora por muito tempo, oculto, cega, não conseguia enxergar. Embora por muito tempo não conseguia ver, havia um propósito de Deus. E eu posso dizer aquilo que Paulo disse. Quando aprouve a Ele se revelar a mim, eu estou aqui. Não estou aqui porque eu mereço, porque eu posso, porque... Não. Eu estou aqui porque Ele me fez chegar aqui. Por causa daqueles desertos, eu estou aqui. Por causa que Ele me fez atravessar aqueles desertos, eu estou aqui, você está aí. Nada na nossa vida é por acaso. Deus nos levou para os desertos, não foi para nos jogar fora, mas foi para nos atrair aos seus laços de amor. Mas foi para nos atrair a Ele, para nos quebrantar a Ele, para nos quebrantar diante dEle e aprendermos a reconhecer que Ele é Deus e que Ele reina em nossas vidas. Nós podemos não entender, nós podemos muitas vezes até querer teimar, resistir, sermos como Israel, ingratos, sermos aqui como o povo de Israel, vivendo muito de Deus, vivendo milagres de Deus, vivendo prodígios de Deus, mas, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais distante de quem é Deus e da sua palavra. E foi isso que me trouxe. O povo de Israel está aqui todo arrebentado, todo, irmãos, às vezes eu tenho uma loucura assim dentro de mim, que eu fico assim, meu Deus, se eu fosse tu nesse lugar minha, que esse povo estava morto. Aí, automaticamente vem dentro de mim, porque tu já estava morta também. Porque se tu não tem misericórdia com o povo, imagine contigo. Às vezes é muito fácil a gente julgar a vida do outro. É muito fácil a gente dizer, tu tá errado. Mas a gente esquece de olhar para a quantidade, para o nível, para a profundidade que a misericórdia de Deus nos alcança. E que muitas vezes a gente diz, essa é só besteira. Não é. Às vezes tu tá olhando para o outro e dentro de ti tem algo pior
diante de Deus. Tem algo pior. E tu tá, ó, com a polpa aqui, ó, santão, santona, né? Não é assim. É para isso que serve o deserto também. É para que a gente tire os olhos do outro, tire os olhos de todo mundo e passe a olhar para si. Deus nos leva para o deserto. Como eu falei no começo, deserto remete ao quê? Solidão. Ele nos leva ao deserto para mostrar que nós não estamos sozinhos. Podemos estar só nós num lugar, mas não estamos sós. Deus nos afasta, nos isola. Eu já escutei muito isso do meu pastor. Deus nos afasta, nos isola, para que Ele possa se revelar a nós, aprofundar, para que a gente possa mergulhar no nosso relacionamento com Ele, para que a gente possa ter mais intimidade, para que a gente possa estar mais sensível, para que a gente possa conseguir discernir claramente a voz de Deus dentro de nós. E é difícil, é ou não é? Aquietar a alma no meio da tempestade, aquietar a alma quando o tempo é árido, o tempo é seco, aquietar a alma quando o sol está escaldante, tu tá pingando descalço naquela areia quente. Aquietar a alma quando tá frio demais, quando tá tudo escuro, quando tu não consegue olhar nada. Aquietar a alma nesses momentos e confiar em Deus não é fácil, mas Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para esse nível. Ele está continuamente nos chamando para isso. Por mais que seja difícil, esse é o nível que Deus quer que nós venhamos alcançar. Aí a gente continua, porque o texto vai falar uma coisa interessante, que eu estava pesquisando, né? Que o Senhor nos levará a desertos com o objetivo não de morrermos, mas para que as suas palavras penetrem em nosso coração. É como se não houvesse outra forma de Deus nos alcançar. Parece que existem níveis que o homem alcança, que ele se torna tão duro, tão difícil de ser tratado, que Deus olha assim, não, peraí, para conseguir me ouvir tem que quebrar. Para conseguir me ouvir eu tenho que jogar no deserto. Para conseguir me ouvir não tem outro caminho, é lá. E parece, irmãos, que depois do deserto a gente vem tão humilhadinho para o Senhor. E é uma humilhação que nós deveríamos ter por continuidade. Mas infelizmente parece que nós temos memória curta. E é por isso que aumenta a incidência de desertos na vida do homem e da mulher de Deus. Aí ele continua, e dali darei as suas vinhas. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas vinhas no deserto? Vinhas no deserto? Vinhas que para dar uvas de qualidade, eu preciso ter raízes muito bem tratadas. Eu preciso ter raízes com adubo suficiente. Como que vai dar vinhas num deserto? Como que eu posso gerar frutos no deserto, irmãos? Como que você pode gerar frutos no deserto? Como? A resposta vem seguinte: o vale de Acor em porta de esperança. O vale de Acor, para remeter um pouquinho, tem versões que vai dizer problemas em soluções. O vale de Acor foi onde Acabe foi morto por ter pecado. Onde por causa de Acabe, Josué perdeu uma batalha. Então o exército de Israel inteiro perdeu uma batalha por causa de Acabe. Por causa da desobediência, por causa da negligência de um lá do meio deles. Acabe não, é Acã. Pronto. Então por causa disso, o povo inteiro perdeu a guerra, perdeu a batalha. Guerra não, a batalha. Por causa disso. E aí às vezes a gente olha assim, mas foi tão pequeno, foi alguém por causa de um todos pago. Deus é justo. Ele não vai negociar os seus padrões, os seus princípios. Ele já havia falado que não ia aceitar e não aceitou. O povo de Israel ganhando. Pá, perderam. Por quê? Desobedeceram.
Isso falou muito comigo, irmãos. Os desertos, muitas vezes, que nós atravessamos, é por desobediência. É por negligência. É porque nós negligenciamos o que Deus nos chamou para fazer. É porque nós deixamos de fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Os desertos que a gente passa é porque nós negociamos o princípio. Nós negociamos a palavra do Senhor. E nas pequenas coisas pode parecer pequeno para ti, mas Deus está olhando lá de cima. E como está escrito em Jeremias, Ele está velando pelo cumprimento da sua palavra. Isso não vai mudar. Isso não muda para mim, isso não muda para ti, isso não mudou. E muitas vezes a gente vai sim atravessar desertos, porque Deus está vendo a gente pisar fora da linha, a gente caminhar por um caminho que não foi Ele que traçou, a gente andar por onde Ele não chamou. E Ele está dizendo: eu vou te levar para o deserto para te atrair de novo a mim, porque os teus olhos saíram de mim, o teu foco sumiu. E o deserto vem, para endireitar as nossas veredas, para nos trazer sensíveis de novo, para que nós venhamos alcançá-lo e se deixar alcançar pelo Senhor. Nós não vamos atravessar desertos à toa. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu falei isso para mim essa semana. Para de ficar olhando com os olhos de humano. Nós não podemos cogitar como o homem cogita. Foi Jesus que disse isso a Pedro: tu cogitas como um homem. Nós não podemos servir de tropeço para a obra que Deus tem nas nossas próprias vidas. E muitas vezes o tropeço não está em quem está do meu lado. O tropeço está em mim. Que Deus está dizendo: anda por aqui. Eu estou teimando e andando por ali. Mas eu quero as bênçãos de Deus. Mas eu quero Deus. A minha boca fica dizendo: eu quero o Senhor. Eu quero Deus. Eu te quero. Só que as minhas atitudes mostram que eu não quero Deus, que eu não amo Deus, que eu estou distante de Deus. E o Senhor nos amou por atitude, por uma ação. O pastor falou recente no estudo, texto áureo de amor. E Deus amou o mundo de tal maneira. Texto áureo. Se Deus amou e deu, imagine eu. Quem sou eu para me comparar ao amor que Ele prestou para mim? Quem sou eu para me comparar com esses homens da Bíblia que largaram tudo para viver o Evangelho? Quem sou eu para querer julgar os meus desertos, sendo que o próprio Cristo, Ele atravessou o deserto? O próprio Cristo. Aí a gente vai continuando, que depois que isso passar, Ele vai transformar, Ele vai usar essa situação que te levou para ali e vai tornar em esperança, porque tu vai gerar frutos, tu não vai passar ali à toa, tu vai gerar frutos porque tu vai conseguir ouvir a voz do Senhor, vai se deixar permitir lavar, vai permitir que você consiga alcançar níveis maiores do Senhor. Aprenda a se humilhar, aprenda a voltar. É assim que a gente aprende a voltar. A gente não aprende a voltar da boca para fora. A gente aprende a voltar vivendo, lutando. Nós nunca vamos conseguir ser crentes fervorosos, avivados, sem antes sermos experimentados pelo Senhor. Nós jamais conseguiríamos alcançar níveis profundos da sua palavra, mergulhar nas águas que Ezequiel vai dizer: me toma por inteiro nas tuas águas. Jamais conseguiremos alcançar níveis assim, se não deixarmos Deus nos experimentar, se não deixarmos Deus mudar, Deus tirar, Deus fazer. E acredite, nós vamos querer impedir. Nós seremos tropeços para nós mesmos quando não quisermos aceitar. A vara vai vir
já veio muitas vezes para mim. Posso dizer isso com propriedade. Já veio muitas vezes. A vara veio. E muitas vezes eu quis. Não quero mais. E Deus vai fazer o quê? Vai ficar assim, mimada? Vai te comportar como uma criança? Enquanto eu estou te chamando para experimentar do alimento sólido. Para experimentar das minhas coisas, das minhas virtudes. Como? Uma vez o Senhor falou isso comigo. Eu com minhas doidices, não faço mais, não falo mais. Com minhas loucuras. E Deus falou assim, é desse jeito que tu quer mais de mim? Como que eu vou te entregar coisas mais profundas se o que eu te entreguei tu tá jogando fora? Muitas vezes é assim, irmãos. Nós estamos pedindo, Deus, eu quero mais. Deus, me mergulha. Deus, eu quero mais dons. E Deus está te olhando e dizendo, como? Se eu te der, eu te mato. Ele não nos dá nada para nos matar. Nada. Ele nos dá é para que tenhamos vida. E vida em abundância. Para que venhamos dar mais para Ele. Para que venhamos ser edifícios de Deus nessa terra. Instrumentos de Deus nessa terra. Como eu estava falando ainda agora, o Senhor, Ele transformou. Ele está falando aqui, vou fazer vocês falarem, trocarem dos lábios de vocês meu Baal e me chamarão de meu marido, porque casarão comigo. Eu farei uma nova aliança depois que vocês aceitarem atravessarem um deserto. Deus não nos chamou para morrermos em deserto, mas para atravessarmos o deserto, para passarmos por ele. Deserto não é lugar de morada, deserto não é para sempre, mas é necessário passar por ele, para que a gente cresça e para que a gente possa evoluir nele, para que a gente possa se diminuir e ele crescer em nós, ele aparecer em nós e a gente perder as nossas besteiras, para que ele venha com as suas virtudes e se apresente, se revele em nós. É para isso que a gente precisa atravessar, é para isso que a gente precisa passar por isso. E muitas vezes a gente não vai entender, não. A gente não vai conseguir discernir o porquê. Quando erramos, é mais fácil de entender quando uma situação ruim vem. É ou não é? Quando a gente peca, quando a gente sabe que errou, que a gente sabe que falhou, é mais fácil ouvir a repreensão de Deus. É mais fácil a gente se atentar a Deus não se aprovando diante de nós. É mais fácil de Deus tratar um erro em nós quando alcançamos, penetrando nos níveis que Deus nos repreende, nos exorta, nos corrige, vem com vara mesmo. É mais fácil de aceitarmos. Mas e quando tudo estiver bem? E quando tudo estiver parecendo tudo bem? Deus está aqui, tu está certinho, ó, diante do Senhor. Tu está tudo bem. Tu está até prosperando espiritualmente. Tu está até sendo usada. Deus está falando contigo. Tu está consagrado, tu está consagrada. Tu está orando bem. Tu está lendo, mergulhando. Deus está falando contigo. As profecias são boas. E quando tudo está bem, e Deus de repente, vou usar essa expressão, de repente, te leva para o deserto. E aí? Mas eu estava bem. Mas estava tudo bem. Eu estava cheio. Eu estava cheia. Deus, o que foi que eu fiz? Eu não te fiz nada. E quando isso acontece? Quando nós erramos e vamos para o deserto, é fácil, não é? Conseguir se quebrantar, não, eu errei mesmo. Eu estou errada. Estou errada mesmo. Às vezes quando eu erro e os pastores vêm me corrigir, eu vou logo dizendo, tá certo. Sim senhor, sim senhora, estou errada mesmo. Pedindo perdão. Pedindo perdão. Eu vou logo falando, me perdoa. E a chicote vem, eu tô aqui, é verdade. Mas e quando tá tudo bem? E vem a palavra. Quando tu não fez nada. E vem a palavra.
Vem o deserto. Vem Deus dizendo, eu quero mais de ti. Vem Deus, te apertando e tu, mas o que foi que eu fiz? E quando os desertos vierem assim, como você irá receber? A gente tem um exemplo, que eu já até me antecipei ainda agora. Claro, na Bíblia. De alguém que foi para o deserto, cheio do Espírito. E aí ele passa por tudo aquilo. E a expressão que tem lá é em Lucas 4,14. Eu estou falando de Jesus. Jesus, quando vai para o deserto, a Bíblia vai dizer, então, Jesus, aliás, 4,1, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus não havia pecado. Não havia pecado no Cristo. Não houve pecado. E ele, cheio do Espírito Santo, foi guiado por quem para o deserto? Pelo próprio Espírito. Pelo Espírito Santo. Cheio. Que pecado Jesus tinha cometido ali? Que pecado ele tinha cometido? Nenhum. Mas a Bíblia foi dizer o quê? Que ele foi guiado para o deserto. E lá ele vai ser confrontado por Satanás. Na palavra. Vai ser confrontado sobre o que ele era. Faz. Se é isso mesmo que tu é, porra, então faz. E Jesus em nada dessas coisas caiu. Em nada dessas coisas pecou. Em nada dessas coisas fez besteira. É porque é um momento difícil, fez besteira. Ele não apresentou nada. Era deserto, era difícil, era árido. Ele poderia estar se sentindo só, mas nada pecou. E aí, o versículo 14 vai dizer assim, do mesmo capítulo. Então, Jesus saindo do deserto, ganhou. Atravessou o deserto. Aí a Bíblia vai dizer, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Depois que atravessa o deserto, ele vai exercer com maestria o seu ministério, porque ele não só era mais cheio, mas ele era revestido. Havia poder de Deus para ele frear as obras malignas, porque ele, óbvio, a gente está falando aqui do próprio Deus na terra, mas só que Jesus, ele atravessou o deserto para quê? Para que ficasse exemplo para nós. Se eu passei, vocês também terão que passar. Nós passamos por desertos, não apenas quando negligenciamos, mas quando Deus quer nos aprimorar de níveis. Quando Deus não quer mais que venhamos só ser cheios, mas que venhamos andar no poder do Senhor, andar no poder de Deus, sermos revestidos dessa glória, sermos revestidos desse poder, para que o nosso ministério seja frutífero num deserto, num oásis, num mar, num Pantanal, seja onde Deus nos colocarmos, Ele quer que venhamos frutificar, porque o que está em nós é maior, é mais forte do que as coisas que enfrentamos nesse mundo. É assim que Deus quer que nós andemos. É assim que Deus quer que a gente faça. É fácil muitas vezes falar. É fácil muitas vezes, sabe, da boca para fora. Mas devemos agir. Devemos agir. Devemos nos mover para Ele. E como nos moveremos se quando Ele quer nos tratar, queremos correr? Isso é para mim. Começa aqui. Eu só transbordo aquilo que foi tratado comigo. Esse é o nosso papel. O trabalho do deserto não é nos afastar de Deus. O trabalho do deserto é o contrário. É nos aproximarmos dEle. É nos levar mais para Ele. É fazermos com que Ele consiga falar conosco de uma tal forma que nós seremos a sua esposa um dia.
que nós conseguiríamos ouvi-lo, obedecê-lo de uma maneira tão clara, mansa, submissa, porque Ele será o nosso marido. Nós somos noiva. Um dia nós casaremos com o Senhor. Essa promessa ainda arde no teu peito? Ou será que os teus desertos estão te afastando dessa promessa? Uma vez eu vi a Tamires Garcia e vi a Jo testemunhando isso. Que ela disse assim: Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor, onde não existiam grandes ministérios para mim, não existiam grandes problemas, não existiam situações que me parassem, porque tudo que existia para mim era Tu. Às vezes, irmãos, irmãs, os nossos olhos se perdem de quem é Deus, não porque estamos cobiçando as coisas do mundo, mas porque os nossos comportamentos dentro da igreja são iguais aos do mundo. Podemos não cobiçar a, sei lá, ser uma grande artista famosa, uma atriz, uma cantora do mundo de sucesso, mas estamos cobiçando ser grandes pregadores, ser grandes pregadoras, ser grandes instrumentos de Deus, ser grandes vasos de Deus, que o mundo inteiro nos conheça, porque Deus nos usa. O que tem diferente do mundo? Só o status, só o título, só o título, mas a vontade de ser grande é igual, é igual. Então Deus nos leva para o deserto para dizer: tu precisa aprender a te diminuir para que eu possa crescer em ti. É João que vai dizer isso, que ele cresça e que eu diminua. E nos olhos dos outros poderia ser até uma crise no ministério de João, porque os seus discípulos o deixavam para seguir o mestre. E João vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É assim. Os desertos são para isso, meus irmãos. Eles não são para nos matar, mas se andarmos conforme as regras, se caminharmos conforme a Bíblia, se andarmos e amarmos o Senhor como Ele tem nos conduzido, vai frutificar. Eu não preciso dizer: Deus, eu quero ser grande. Simplesmente vai frutificar. Simplesmente vai aparecer. Pode ser para muita gente ou pouca gente. O importante é que o reino dele cresça. Visão de reino, visão do alto, visão do Altíssimo. E para encerrar, eu estava anotando, né? E aí veio assim uma coisa assim na minha cabeça, quinta-feira. Aí veio assim: nossas perguntas sempre nos momentos de luta, do deserto, sempre são: por que, Senhor? Por que comigo? O que eu fiz de errado? Eu não aguento mais. Deus, eu não fiz nada. Eu tô quietinha aqui e vem. Enquanto Ele, o Todo-Poderoso, quer nos dar mais dele. Claro, há desertos sim, que somos nós que nos colocamos nele. Somos nós que nos colocamos nele, mas até nesses Ele quer falar aos nossos corações. Ele quer nos falar do seu amor, que não tolera o pecado e que é pura justiça e misericórdia para aqueles que decidem, optam por deixar-se ser alcançados. Ele não te chamou, Ele não me chamou para esse deserto para morrer, mas ao contrário disso, é para que tu e eu tenha vida, e vida em abundância. Nossas lágrimas podem muitas vezes vir em nossos momentos de dor, mas elas nos ensinam que sempre há algo dentro de nós, que não é um super-herói ou uma super-heroína que construímos de nós mesmos. Nossa fraqueza é o que nos mais aproxima do Senhor. Porque sem permitir que Ele nos revele isso, é impossível eu demonstrar a Ele o quanto sou dependente dEle.
O deserto é para me moldar, é para te moldar, é para me lapidar, é para te lapidar, é para mover, ouvir, enfim, não se corre dos desertos, porque se correr, você gasta mais energia do que deve, você gasta mais tempo do que deve, você gasta mais do que deve gastar. O deserto é o que muitas vezes precisamos para entendermos que não basta somente sermos cheios, mas termos sim o poder dele ao nosso favor. E mais do que isso em nós, termos ele ao nosso favor. Então que nós não venhamos mais ver os nossos desertos como derrotas. Podem parecer derrotas, mas acredite, ele está te ensinando a ser mais forte. Ele está te ensinando a ser diferente. Ele está te ensinando a correr para ele, a se dizer, chega de mim, eu quero é a ti, Senhor. Amém? Essa foi a palavra, irmãos.